Pronto, agora vai, hein? Já está gravando. Vou começar já espelhando aqui a tela da apresentação que já está lá na sala de aula virtual, tá? Davi, posso começar? Pode. Beleza. Olha só, gente, módulo 6, tá? Verbo e semântica. Já há um bom tempo vocês não são cobrados quanto à conjugação verbal, né? Conjugar verbos nas provas de vestibular. Talvez a UERJ, na prova específica, ainda peça um pouquinho, ainda vá um pouquinho mais além nessa questão da conjugação. De fato, o que nos interessa é mesmo a semântica do verbo, é por que usar aquele verbo naquele tempo, né? Ou então discussões do tipo, por que a gente usa mais o verbo X no lugar do verbo Y, tá? Então, essa apresentação, ela já começa com o primeiro texto, né? São 3 textos de abertura, o segundo texto é o maior, mesmo assim são 3 textos curtos, e aqui na apresentação eu faço um resumo, bem resumo, do que seria a discussão apresentada no texto, ok? Davi, eu não vejo o chat porque eu estou compartilhando aqui a tela, então se por acaso brotar alguma mensagem lá, você me avisa, tá? Tá ok. Beleza. Então, olha só. Vamos lá, gente. Primeira definição de verbo, né? Existem várias, algumas, inclusive, brigam entre si. Uma delas, com a qual eu trabalho, é essa que está aí na apresentação. Não está na apostila, então você vai colocá-la lá na apostila, tá? É o verbo como uma classe de palavra que expressa ou ação, atividade, ou processo, fenômeno, ou estado. Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício aqui com alguns verbos para saber se naquela construção ele expressa ação, ele expressa processo, ou ele expressa um estado. Tudo bem? O texto 1 se chama Possui alguma dúvida? Fale conosco. E qual é a discussão central do texto 1? É essa discussão do verbo possuir no lugar do verbo ter, tá? Inclusive, essa discussão é muito frequente até na redação. Quando eu faço correção, não é o caso de vocês, mas quando eu corrijo redação, eu sempre sinalizo esse uso do verbo possuir, porque o verbo possuir envolve posse, tá? Literalmente uma posse, alguém tendo algo. Então, se eu encontro numa redação assim, o Brasil possui muitos problemas, de fato, não é a melhor escolha lexical, não é a melhor escolha quanto à palavra, porque apresenta uma ideia de posse, né? O meu sujeito é um agente que pode possuir algo, e o Brasil não é um sujeito de caráter agente. Então, naquele caso, o Brasil sofre, né? Enfrenta muitos problemas, tá? Então, esse texto 1 vai discutir o uso do verbo possuir no lugar do verbo ter. E aí, um exemplo que eu transcrevo lá do texto é esse, ó. Mozart escreveu a ópera Idomeneo quando possuía 25 anos de idade, né? Então, assim, percebam, idade não é um elemento para ser possuído por alguém. Não é como possuir um carro, possuir um imóvel próprio, né? Possuir muitos bens, tá? Envolve uma relação mais física, né? Nesse sentido de possuir. E 25 anos de idade não apresenta esse caráter, né? De físico, de uma posse física. E aí eu digo que possuir envolve posse. É um verbo mais solene, mais pesado e mais duradouro. Palavras do texto, tá? Já o verbo ter é um verbo leve, é um verbo contingente e um verbo versátil. Eu consigo utilizá-lo em mais contextos do que o verbo possuir, tá? E aí eu trago uma segunda frase, que também está no texto, que é uma construção incomum na língua, você quase não vai encontrar, né? Isso não possui cabimento. Para essa frase, é mais comum a gente encontrar a variedade isso não tem cabimento, né? Então, percebam que há aí um certo critério, há uma certa sensibilidade nossa na hora de usar o verbo possuir e o verbo ter. Aí, qual é o lance? Dificilmente você vai usar o verbo possuir quando você quer usar o verbo ter, tá? Isso não tem cabimento. Essa é a frase comum.
Agora, Mozart escreveu a ópera quando possuía, isso já é uma construção um pouco mais equivocada quanto à natureza desses dois verbos, tá? Tudo bem? Tudo em ordem até aqui? Esse texto 1 é um texto claro, né? Ele vai discutir isso aí sem grandes problemas. O verbo possuir e o verbo ter. Certo? Posso passar para a próxima? Pode. Beleza. Próximo texto, gente, é um texto um pouco mais denso, tá? É um texto que vai exigir de você um pouco mais de concentração, porque ele vai apresentar uma categoria do verbo que quase não é discutida na escola, né? Que é o aspecto, tá? Discute-se tempo, discute-se modo, né? Discute-se pessoa, né? A gente fala primeira pessoa do plural, do futuro, do pretérito, do indicativo, né? Isso tudo é discutido na escola. Agora, a questão do aspecto, ela quase não é. De um tempo para cá, ela começou a aparecer até nas apostilas, né? Às vezes nem com esse nome de aspecto, tá? Mas eu vou dizer para vocês o que é, porque ele tem tudo a ver com a questão da semântica, né? Tem tudo a ver com a questão do uso, do contexto, né? Discute-se o fato, no texto 2, de que não é o gerúndio que está sendo cada vez mais usado, mas sim os verbos auxiliares que se acumulam diante do gerúndio, né? Então, esse texto vai criticar uma crítica que é feita, né? Que é o tal do gerundismo. Vocês até vão escutar isso também na redação. Ah, está usando muito verbo no gerúndio, né? Existe até algumas piadas prontas para quem trabalha com telemarketing, de que são pessoas que acabam estendendo uma frase, fazendo construções muito longas no lugar de construções mais curtas, né? E aí, o que é discutido por esse texto 2 é que não é o gerundismo o problema. O problema não é o uso do gerúndio, mas de tudo que o acompanha, né? Dos verbos auxiliares que estão com aquele gerúndio. Então, por exemplo, tem 4 construções aqui na apresentação do tipo: estou assistindo TV, vou estar assistindo TV, posso estar assistindo TV e vou poder estar assistindo TV. Né? São 4 construções possíveis na língua. Claro que observem só, para a primeira, estou assistindo TV, nós temos um verbo auxiliar, que é o estou, né? Verbo principal, assistindo, no gerúndio. Para a segunda frase, eu já tenho vou estar. Eu tenho 2 verbos auxiliares, mais o verbo principal no gerúndio. Né? Depois, posso estar, 2 mais 1. E no quarto exemplo, eu tenho 3 verbos auxiliares. Olha só, vou poder estar assistindo TV. Tudo bem? Então, o que a gente vai analisar aqui é esse uso, né, extenso, esse uso até exagerado de tantos verbos numa construção. Algo que não é recomendável e que não é preciso. Tá? E aí, a gente vai falar agora do tal do aspecto verbal, né? O que é um aspecto verbal? É como se fosse um tom, um detalhe, né, que a gente aplica ao verbo, tá? Os verbos, eles podem apresentar aspectos diferentes. Um aspecto que nos interessa agora, né, um tom, uma nuance verbal, é esse aspecto durativo. O nome já diz. Para processos, para ações que vão durar um tempo, não é? E aí, quando eu quero expressar o aspecto durativo, é porque eu faço questão de dizer que aquela ação vai durar um tempo. O problema é qual? É quando eu trabalho com um aspecto durativo para ações que não são durativas. Né? Olha aí o exemplo. O senhor pode estar experimentando o casaco se quiser. O problema é isso, gente, né? O experimentar o casaco não é uma ação durativa que vai levar um certo período de tempo, tá? É uma ação pontual, é experimentar, tá? A gente vai chamar de ação pontual ou perfectiva, como está aí na apresentação. O problema é isso, olha o que está em negrito. Pode estar experimentando. Você constrói aí uma construção de aspecto durativo para algo que não é durativo, né? Então, como é que seria a reescritura dessa frase, atendendo o fato de que ela não é uma ação durativa? É o que eu coloquei aí com a seta. O senhor pode experimentar o casaco, se quiser, tá? Ó, pode experimentar um verbo auxiliar com o verbo principal que nem está no gerúndio, né? Porque o gerúndio é a forma nominal, né? De as coisas que duram.
Tá? Como isso não vai durar, eu não preciso fazer uma construção longa, como pode estar experimentando, né? Olha o segundo exemplo. A Berenice já já vai estar atendendo a senhora. Na verdade, o atender, gente, não é durativo. O atender é pontual, né? O atendimento pode até rolar. Agora, a ação de atender, ela vai acontecer num momento específico, né? E pontual. O ir atender não vai se prolongar. Então, olha só, ao invés de vai estar atendendo, dois verbos auxiliares com o verbo principal no gerúndio, eu trabalho com um verbo auxiliar e o verbo no infinitivo. Isso prova que o infinitivo, a terminação com R, a forma do dicionário, é a melhor forma para você se expressar quando o aspecto não for durativo, quando o aspecto for pontual. Fala, Davi. Estão perguntando aqui se a ação de ler um livro pode ser considerada durativa. Então, o ler um livro, como significa, na verdade, um processo, não é? Eu posso dizer o seguinte: o aluno pode estar lendo o livro para o UERJ durante a quarentena. Tá vendo aí? Porque esse ler o livro é uma ação que vai se estender, não é pontual. Tá? Assim como eu posso dizer, o aluno pode ler o livro. Tá? Nesse caso, seria até meio facultativo as construções, mas o pode estar lendo não é inadequada, quando, na verdade, o ler é um processo. Tá? Até mais longo do que o experimentar. Porque pensa só, uma coisa é experimentar o casaco, outra coisa é usar o casaco. Não é? Eu posso experimentar o casaco de forma mais rápida, pensando em tempo. Agora, o ler não. O ler é um processo, né? Então, você pode estar lendo, você pode estar estudando, você pode estar observando, tudo bem? Aí, nesses casos de ações que se prolongam, são construções de gerúndio, eu posso fazer as construções de aspecto durativo sem estar com problema de a construção está longa demais. Tudo bem? Só que entendeu. Foi? Foi. Beleza, vou trocar aqui então, hein? Aí está o texto 2, você vai ler, né? Está muito explicadinho lá, essa questão do aspecto verbal durativo, que é própria do gerúndio. O problema lá é você usar essa expressão, esse aspecto, né? Se a ação não for prolongada, tá? Texto 3, gente. Eu trago o início, né? Eu trago o início de um capítulo 3, né? Também capítulo de um livro chamado Os Jagunços. Então, aí nós temos um trechinho, tá? Da narrativa. E o que nos interessa aqui, nesse trecho, na verdade, é o uso dos verbos, tá? E o que eu fiz para essa tela aqui agora é dizer se o verbo é um verbo de ação, se é um verbo de processo ou se é um verbo de estado. E aí, o que eu vou pedir para você? Eu vou pedir para você, na apostila, tá? Marcar esses verbos no texto 3. Eu vou até fazer com vocês. Mas antes disso, que você anote em algum lugar o que seria a ação, o que seria processo e o que seria estado. Tá? Então, você vai colocar assim, ó, ação. O que é um verbo de ação? É quando alguém faz algo. Então, quando eu tenho alguém fazendo algo, esse verbo vai expressar uma ação. Ação ou atividade. Tá? Alguém faz algo. O que é um verbo expressando um processo? É quando algo acontece. Então, percebam, né, que esse algo acontece é uma relação mais passiva. Não é alguém fazendo algo, é algo acontecendo com alguém. Eu posso pensar assim, tá? Ação, alguém faz algo, processo ou fenômeno, tanto faz, algo acontece. E o estado, gente, ninguém faz nada e nada acontece. Tá? Repetindo, ação, alguém faz algo, processo, algo acontece, e no estado, ninguém faz nada e nada acontece. Tá? Então, se a gente voltar lá ao texto 3 da apostila, O Vaqueiro, vocês vão encontrar essa quantidade de verbos que está aqui, ó, 3, 6, 8, 12 verbos. Tá? Alguns verbos conjugados, como estava, e outros verbos no infinitivo, né? Não conjugados, como ocultar, inventar, conversar, tá? Então, olha só, vou ler aqui o texto, que é um texto curto, né? E vamos destacar, então, os verbos, vocês fazem isso comigo, né?
Toda a gente da casa do João Pires estava de língua passada. Olha lá, estava. Pensa, gente, que esse estava aí, não é? É um estado. Porque não tem ninguém fazendo nada e não tem nada acontecendo. Pensa no sentido de uma ação, não é? Não tem ninguém batendo, não tem ninguém sendo batido, né? A pessoa estava, é o verbo estar, na sua natureza, né? De não fazer, ok? Então aí eu expresso o estado, tudo bem? Estava de língua passada para ocultar a verdadeira origem dos ferimentos do veludo. Então, olha só, ocultar é esconder, né? Ocultar é não deixar perceber. Então, isso já é uma ação. Tudo bem? Então, repetindo, o estava é estado. O ocultar já é uma ação, não é? Para ocultar a verdadeira origem dos ferimentos do veludo. Infelizmente, lá não havia ninguém enredador. Pensa só, não havia ninguém, né? Pensa num sujeito que não está fazendo nada, pensa num sujeito que não está sofrendo nada. Não havia ninguém, tudo bem? Tanto que esse haver é um verbo impessoal, né? É uma oração sem sujeito, a gente já sabe disso. Tá? Então, repetindo, estava, estado, ocultar é ação, havia é estado de novo. Conceição, aproveitando-se do rebuliço do povo, olha, aproveitando-se. Então, há uma ação aí de se aproveitar, né? Tirar proveito, tá? Ação, aproveitando-se do rebuliço do povo, vendo sua mãe entretida. Aí agora, olha só, gente, o vendo, né? Muitos podem achar que é uma ação, mas o fato de você ver algo, na verdade, é como se você estivesse enxergando, não é? Então, é um processo. Vamos pensar que esses verbos, né, de sentido, né, de ver, enxergar, escutar, ouvir, são processos, são coisas que acontecem, não é? Você vê, pensa só, você vê as coisas até sem muito controle. Claro que você pode direcionar a visão, né? Você pode focar, por exemplo, em algo específico. Mas o fato de você ver e escutar é um processo que acontece. Tudo bem? Então, vendo, processo. Vendo sua mãe entretida, escapou para a casa grande. Escapou, então, ação, né? É intencional o escapar, o fugir, com uma ideia na mente. Ela iria lá, olha lá, ação, ir, né? Ela iria lá a pretexto de qualquer coisa esquecida ou com outra desculpa qualquer para inventar um pé de conversa. Olha lá, um pé de conversar, né? Tanto inventar quanto conversar, ações. Com Luiz Pachola. O coração lhe pularam no peito. Oi, fala, Davi. Estou pedindo para você repetir o que seria estado, ação e processo. O significado. Tá, ação, quando alguém faz algo. Tá? João cortou o bolo. Ação. Tudo bem? Envolve um sujeito agente que está fazendo algo. Processo. Eu não vou pensar num sujeito agente, eu vou pensar mais num sujeito que está sofrendo algo que está acontecendo. Não estou falando de voz passiva ainda, tá? Estou falando de um processo, que é o fato de você ver, por exemplo, que é o fato de você ouvir, tá? Isso acontece com você. Quando eu vejo um acidente, não é? Na verdade, esse fenômeno está acontecendo comigo. É como se eu não tivesse muito controle sobre essa ação, como o controle que eu tenho sobre cortar o bolo. Tá? Então, como é que a gente pode diferenciar isso de forma mais prática? Esses verbos, né, de percepção, como escutar, ouvir, enxergar, são verbos processuais, não são verbos de ação. Né? E o estado, gente, é mais ou menos quando eu tenho o verbo haver, né, o verbo estar, o verbo existir, que isso independe de você. Tá? Independe de uma ação sua, independe de uma participação sua. Tudo bem? Voltando aqui então, olha só. Professor, rapidinho. Oi, manda. Dá mais um exemplo. Dá mais um exemplo, não. Repete de novo o exemplo do processo do Estado, por favor, que eu não copiei. Tá, processo, eu posso falar assim, João viu as meninas caírem. Né? Esse ver é algo que está acontecendo com ele. Tudo bem? João viu as meninas caírem. O estado havia problemas
na política brasileira. Olha só, olha lá, havia problemas, não é? Independe de alguém fazer, independe de alguém perceber ou sentir. O haver é o verbo impessoal, tá? É um estado de coisas que não tem muito relação com você estar fazendo aquilo ou não, tá? Na minha família havia muitas intrigas, tudo bem? Isso independe de você. Não é uma ação sua o haver muitas intrigas, tá? Isso está além de você. Então, como é que eu posso diferenciar isso de forma mais prática? Deixa para chamar de processo os verbos que se ocupam a essa expressão sensitiva. Ver, enxergar, ouvir, né? Você vai chamar de processo. E estado, aqueles verbos de caráter mais impessoal, como haver, existir ou o próprio estar, tá? Voltando aqui, ó, iria inventar e conversar, 3 verbos de ação. E aí, eu vou chamar a atenção agora para o que vai acontecer. Aí, ó, no finalzinho desse terceiro parágrafo, está assim: o coração lhe pulara no peito. E aí, esse pulara no peito, em outra frase, seria ação, né? Se eu faço assim, João pulou da janela, isso é uma ação, gente. Houve a intenção, né? Houve esse objetivo, esse start do pular. Agora, quando eu digo que o coração lhe pulara no peito, pensa que o coração lhe pulara, esse pular está com sentido de quê? Está com sentido de bater, não é? De bater forte, tá? Pulara no peito. E isso ele está sentindo. Logo, como ele está sentindo isso, eu vou chamar de novo de processo. Tudo bem? Numa frase como as crianças pularam o dia todo, ação. O coração lhe pulara no peito, processo, porque o coração batia. E isso é algo a ser sentido. Pensa que o coração bater não é uma ação, tá? Não é você que bate o coração, é o coração que bate em você. Processo. Tudo bem? Para ouvir, né, no peito, ao ouvir as palavras. De novo, ouvir, processo do boiadeiro, dando ordens ao seu camarada para a breve partida. E o dar ordem é uma ação, não é? Então, eu teria essa sequência aqui, ó. Estado, ação, processo, ação, processo e ação. E aí, gente, qual é o lance agora, né, para a gente poder dar continuidade? Em caso de dúvida, você vai lá na sala de aula virtual, lá na Classroom, e comenta. Professor, nessa frase aqui eu não entendi por que ele é processo. Que aí, talvez, de forma escrita, mais pessoas consigam até solucionar as dúvidas. Tá? Beleza? Vamos lá, gente. Ainda nesse texto, importante destacar a questão dos usos do pretérito, né? Nós temos 3 pretéritos no modo indicativo: o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito, tá? Pretérito perfeito como uma ação do passado encerrada, o pretérito imperfeito como uma ação do passado ou que foi interrompida ou que era algo frequente, algo habitual, e o mais que perfeito é o nosso passado do passado. Quando eu tenho 2 ações no passado, mas uma é anterior à outra, tá? Nesse texto 3, eu tenho aí 3 exemplos, ó. Toda a gente estava de língua passada para ocultar, né? Depois eu tenho o pretérito perfeito, escapou para a casa grande. E o pretérito mais que perfeito, o coração lhe pulara no peito. É importante que vocês até depois, com mais calma, procurem, né, materiais que vão explicar para vocês, de fato, a natureza desses tempos pretéritos. Aqui eu já faço isso também, mas você pode até amplificar, né, esse estudo procurando outros materiais. Tá? Julia, E aí, gente? Oi, manda aí. pedir para você repetir. Os tempos pretéritos, né? Eu acho que sim. 3 tempos pretéritos do indicativo. O pretérito perfeito como uma ação encerrada. O pretérito, né, por exemplo, Davi comprou 3 pares de tênis. Isso é uma ação passada encerrada, né? Agora eu posso dizer que Davi comprava muitos pares de tênis. Perceba só que quando eu falo Davi comprava muitos pares, era uma ação habitual. Isso era algo frequente durante um período de tempo. Percebam que não é mais, né? Porque senão seria Davi compra. Mas é Davi comprava, tá no passado, mas era algo que se estendia.
E quando eu tenho mais que perfeito? Quando eu tenho duas ações no passado, mas uma é anterior à outra, né? Então eu posso dizer assim, Davi perdeu a mochila que comprara em janeiro. Então primeiro ele comprou, depois ele perdeu. Mas as duas ações estão no pretérito, tá? Esse comprara é anterior ao perdeu. Por isso que ele é o mais que perfeito, tá? Ele é o passado do passado. Ok? E aí, gente, nós vamos então aos aspectos teóricos, tá? Que eu trago para vocês na apostila a explicação dos três modos e uma tabela completa dos tempos. Essa tabela é o mais importante desse módulo, tá? O que você precisa saber, o que você precisa estudar é essa tabela, ok? Eu vou explicar primeiro os modos, depois entro nos tempos. Quanto aos modos, temos três modos verbais em português. O modo da certeza, tá? O modo de quando eu falo algo, eu tenho certeza daquilo. O modo da dúvida, da possibilidade, da hipótese. E o modo da ordem, tá? Modo da certeza, modo indicativo. Exemplo, irei à França no mês que vem. Isso pode não acontecer, mas no momento que eu enuncio essa construção, essa frase, eu tenho certeza desse futuro, tá? Então, o que é o modo indicativo? É o modo que eu utilizo para fazer referência a fatos concretos, né? Irei à França no mês que vem, por mais que isso possa não acontecer, tá? Agora, perceba a diferença da construção quando o modo é o subjuntivo. Eu já falo, eu já construo aí a oração sem a concretude da informação. Olha lá, quando eu for à França no mês que vem, percebam que isso é uma possibilidade, né? Quando eu for, eu já não posso garantir da mesma forma que eu tinha garantido em irei à França, tá? Então, o modo subjuntivo é o modo que faz referência àquilo que não é concreto, àquilo que é possível, tá? E o modo imperativo, que é o modo da ordem, ele é usado em relação a um ato que se exige do agente. Então, olha lá, vá à França no mês que vem, tá? Irei à França, indicativo. Quando eu for à França, subjuntivo. E imperativo, vá à França, tá? Quanto aos modos, vocês não vão encontrar muitos problemas. O que vai talvez trazer um pouquinho de dor de cabeça a vocês, mas aí que eu falo, é a hora de estudar, é a hora de perguntar, é a hora de se manifestar lá na sala de aula virtual, né? É quanto aos tempos, tá, gente? Porque olha só para o modo indicativo nós temos 6. Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Para o subjuntivo, nós temos 3, né? Presente, pretérito imperfeito e futuro. E para o imperativo, nós temos 2 modos, né? O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Vou começar pelo imperativo porque é o mais fácil, é a ordem, né? Pode ser afirmativa, pode ser negativa. Vá à escola ou não vá à escola, né? Imperativo afirmativo, imperativo negativo. Agora, em relação ao indicativo, que é o modo do que é concreto, e o subjuntivo, que é o modo do que é possível, eles apresentam ao todo 9 tempos. Só que o que eu vou avisar vocês agora é que cada tempo desse pode sinalizar, pode expressar ideias e noções diferentes. Então, o que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou olhar só para o modo indicativo, só para o tempo do presente, tá? E aí, a apostila na mão agora, nem a apresentação. Você vai pegar a apostila e vai olhar aí na página 265. Oi? Antes disso, estão perguntando aqui qual a diferença entre futuro do presente e futuro do pretérito. E também o imperativo. Sim, eu vou explicar isso. É modo de quê? Estão perguntando. Indicativo é o modo da certeza. Não, imperativo. Tá? Imperativo. O modo do que é concreto. Indicativo. O imperativo é modo de... Imperativo é ordem. Isso. Tá? Eu vou até fazer o seguinte. Colocar isso no chat. Para isso ficar claro. Ó, deixa eu colocar aqui. Deixa eu só abrir o chat aqui.
Indicativo, certeza. O que é concreto. Subjuntivo. Está na apostila. O que é possível. Hipótese. Imperativo. Ordem. 3 modos. Tá? Júlia perguntou qual a diferença entre futuro do presente e futuro do pretérito, né? Júlia, vou falar rapidamente aqui, mas na apostila isso está mais claro, tá? Futuro do presente é o que ainda vai acontecer, não é? Irei à escola quando a vida voltar à normalidade. Futuro do presente. O futuro do pretérito é uma ação que aconteceria sob determinada condição, né? Então, se a escola voltasse ao normal, eu iria assistir às aulas de forma presencial, tá? Então, percebam, ó, iria, diferente do irei, tá? O futuro do presente é algo que vai acontecer. O futuro do pretérito é algo que vai acontecer sob determinada condição. Tudo bem? Isso está lá na tabela que eu quero fazer com vocês. Vou voltar aqui a espelhar. Mas eu peço que vocês peguem a apostila, agora é a apostila na mão, página 265. Bruna perguntou quais são as mais importantes. Olha, Bruna, sem querer te desanimar, todas, tá? Mas vamos, talvez se eu fosse escolher aqui algumas assim com maior incidência, né, de ocorrência, seria o presente, o indicativo e o futuro do pretérito, tá? Presente e futuro do pretérito. Se eu fosse destacar 2, mas todas já apareceram em prova. Eu vou ensinar vocês a estudarem essa tabela, tá? Pega a tabela aí, na página 265. Você vai olhar só para o modo indicativo, primeira coluna. Você vai olhar só para o tempo presente, tá? Percebam que eu coloquei na apostila aí 6 ações ou ideias ou noções que são expressas pelo presente, tá? Gente, presente é o tempo do que está acontecendo no momento da fala, não é? Então, estudo, verbo e semântica, tá? Estudo, ó, presente. Mas eu posso usar o presente com 6 intenções, tá? Olha aí na apostila. Primeiro, para expressar uma ação que é habitual ou repetitiva. Olha lá, exemplo, vou ao clube às 17h30. Percebam que quando eu falo vou ao clube, isso é uma ação habitual, tá? Isso acontece sempre. E aí eu uso o presente. Olha o segundo exemplo. Estudo das 7 às 12h30, tá? Percebam que agora eu marco na construção um período. Olha lá, é uma ação que perdura depois da enunciação, não é? Não é um estudo às 7. Seria a ação habitual. É estudo das 7 às 12h30. O verbo também está no presente. Só que aí eu tenho a marcação de tempo, né? Terceiro exemplo, e talvez um dos mais importantes. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha os verbos. Bate, fura, não é? Estão no presente. Mas isso não implica dizer que isso está acontecendo agora, tá? É um uso do presente para algo que não se localiza num tempo específico. Não é agora, às 9h28 do dia 6 de abril, tá? É como se fosse uma verdade incontestável, tá? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tudo bem? Esquece aí nesse exemplo essa ideia de tempo, de algo que está acontecendo nesse momento. É algo que acontece, tudo bem? E eu não digo quando, tá? É uma verdade, é incontestável, tudo bem? Quarto exemplo, em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Olha só, isso é um evento passado até histórico, né? Eu poderia construir essa frase com um verbo do passado, né? Em 88, a princesa Isabel assinou. Agora, quando eu digo assina a Lei Áurea, é porque eu estou fazendo o quê? Atualizando o evento, tá? Então, isso é cobrado a vocês em prova até com uma certa frequência. É quando eu tenho um relato de uma ação, de um passado histórico, mas para aproximar do hoje, para aproximar do momento da leitura ou do momento da fala, eu atualizo por meio do uso do presente, tá? Então, ó, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, tudo bem? Eu coloquei, ó, a ideia de proximidade de um fato passado. Quinto exemplo, amanhã começo a malhar. Percebam só, o advérbio já marca que é uma ação futura, amanhã.
Mas olha o verbo no presente. Amanhã começo. Por que não amanhã começarei? Porque esse futuro é próximo. Não é daqui a 15 anos. Não é? Já é amanhã, dia 7. Então, isso me permite usar o verbo no presente. Então, como é que isso está em prova para vocês? Vai cair uma frase e vai ser perguntado a vocês qual é a ideia, qual é a expressão daquele verbo no presente naquela frase, naquele contexto, né? Na frase anterior, Princesa Isabel assina a Lei Áurea, é para você, né, aproximar um fato passado. Já em amanhã começa a malhar, é para indicar um futuro próximo. Tudo bem? E o sexto exemplo que está aí, com o uso do presente, é quando você quer dar uma ordem, mas você é mais sutil, né? Você é mais brando, a gente chama de abrandamento de uma ordem. E aí você manda assim, ó, você arruma a mesa de estudos, por gentileza? Né? Então, ó, você arruma, verbo no presente, tá? Só que é uma ordem, é um pedido, é uma exigência feita de forma branda. Tudo bem? Você arruma a mesa, por favor? Você arruma a mesa, por gentileza? Tá? Então, olha só, gente, o que eu vou deixar combinado com vocês aqui? É isso. Leia cada tempo, cada exemplo e verifica aí na coluna o que expressa, qual é a ação que esse verbo expressa nessa frase. Eu sei que há exemplos aqui que talvez de primeira você não enxergue o que eu estou dizendo que ele expressa. Agora, é teu papel que você sinalize isso lá pela sala de aula, tá? Porque aí você me diz lá qual é a frase e eu digo para você, eu te explico talvez de uma outra forma o que eu quis dizer, o que ele expressa, tá? Só para adiantar, tem 26 ações aqui ou ideias expressas por esses tempos verbais. A gente viu 6 do presente, tá? Mas depois, pretérito perfeito tem mais 3, pretérito imperfeito tem mais 3, tá? Então é importante que você estude muito essa tabela, porque é isso que vai ser cobrado a vocês em diante. Para fechar essa parte teórica, aqui no slide, ó, eu até trouxe de novo, né, alguns exemplos desses que estão na apostila está completa, tá? Vamos falar de vozes verbais. E vozes verbais têm muito a ver com o sujeito da ação, se ele faz algo ou se ele sofre algo, não é? O que é a voz ativa? É quando o sujeito é o agente da ação. Exemplo, escrevo a carta de despedida ao amor da minha vida, né? Ó, sujeito, eu, sujeito desinencial, sujeito elíptico, ou antigamente sujeito oculto, não é? Escrevo a carta. O meu sujeito age. O meu sujeito é o agente da ação. Diferente da voz passiva, quando o sujeito é o objeto da ação verbal, ele é o paciente da ação. A carta de despedida ao amor da minha vida foi escrita por mim. Então, perceba só, não é que o sujeito agora não sou mais eu. O sujeito é a carta de despedida ao amor da minha vida. Tá? Ela sofre uma ação, a ação de ser escrita por alguém. Tá? Nesse caso, por mim. E o que é a voz reflexiva? É quando a ação verbal não é aplicada a um outro ser. Ela reverte-se ao próprio ser que a pratica, não é? Olha lá, eu, sujeito, visto quem? Me visto com as melhores roupas, tá? Eu sou agente e eu sou o paciente da ação. Existe ainda mais um tipo de voz reflexiva que envolve mais de um sujeito agente, tá? É como se agora um fizesse algo com o outro e esse outro fizesse algo com esse um. Eles trocam a ação, não é? Exemplo, eles se beijam freneticamente. Alguém A beija alguém B, que ao mesmo tempo beija alguém A. Então eu tenho uma troca aí dessa ação, tá? Então aqui para fechar, voz ativa, o sujeito é o agente. Voz passiva, o sujeito é o objeto ou o paciente. E voz reflexiva, o sujeito é o próprio agente e paciente da ação. Algumas gramáticas, alguns livros vão chamar o quarto exemplo de voz reflexiva recíproca, tá? Mas nem todos trabalham com essa definição. E aí, gente, eu tenho aqui algumas questões que eu preparei para vocês e eu queria fazer pelo menos 2. Eu sei que eu já estourei um pouco do tempo, mas eu quero fazer pelo menos 2, tá? A primeira questão é a questão mesmo do compreendendo, questão 1. Pode fazer comigo aqui pela apresentação, tá? O texto da UERJ do exame de qualificação foi o seguinte: nosso pensamento, como toda entidade viva, nasce para se vestir de fronteiras. Essa invenção é uma espécie de vício de arquitetura
pois não há infinito sem linha do horizonte. A verdade é que a vida tem fome de fronteiras, porque essas fronteiras da natureza não servem apenas para fechar. Todas as membranas orgânicas são entidades vivas e permeáveis. São fronteiras feitas para, ao mesmo tempo, delimitar e negociar. O dentro e o fora trocam-se por turnos. Aí vem o comando da questão. A exposição do autor confere um caráter universal ao tema das fronteiras. No primeiro parágrafo, que é esse parágrafo que está aí, a marca linguística que melhor evidencia esse caráter universal conferido ao tema seria qual? Predomínio dos verbos no presente, emprego das aspas, destaque de estruturas explicativas diversas ou uso de elementos de negação categórica. Então, o que eu fiz? Eu já esquematizei para vocês aqui. Olha no parágrafo a quantidade de verbos que eu tenho conjugadas, não é? Eu marquei todos eles, nasce, servem, são e trocam-se. Percebam que todos eles estão no presente do indicativo, não é? Agora, quando eu digo, pega o primeiro verbo, nosso pensamento, como toda entidade viva, nasce para se vestir de fronteiras. Isso está acontecendo agora, necessariamente? Não. É aquele uso do presente, que a gente viu agora há pouco, sem precisão de tempo. Eu não digo quando acontece, tá? É como se fosse uma verdade incontestável, como se fosse algo de caráter universal. Pega aí, gente, o penúltimo, são fronteiras feitas, né? São fronteiras, verbo no presente do indicativo. Mas, mais uma vez, eu não estou precisando do tempo, tá? É uma verdade incontestável, é uma informação de caráter universal. Então, o fato de o autor ter usado esses verbos do presente, né, foi para marcar isso como uma verdade, como algo que não se contesta, tá? Não que esteja acontecendo agora. Por isso que a marca linguística que melhor evidencia esse caráter ao tema é, letra A, o predomínio de verbos no presente do indicativo. Tudo bem? Eu faço esse esquema aqui na apresentação para 5 questões. Eu posso fazer mais uma? Me dá um ok aí. Pode. Tá, então eu vou fazer a questão 1 do aprofundando, tá? É essa que está aqui na apresentação. Mas depois vocês confiram as 5 e façam as 25, né? São questões boas, tá? A próxima questão, na página 267, é a questão 1 do aprofundando. Olha só, gente. Os tempos pretéritos utilizados no texto desempenham diferentes funções na construção do discurso narrativo. Então, já sei que eu tenho só pretérito, não é? A função do tempo pretérito sublinhado nos fragmentos abaixo encontra-se corretamente definida em... Então, embora não estejam sublinhados, a gente sabe quais são os verbos no pretérito, né? Letra A. Alguém vinha e apertava a campainha. Aí tem aí a explicação. Expressar a indeterminação do agente. Letra B. Que horas seriam? Né? O verbo seriam. Mostrar simultaneidade de fatos. Letra C. O homem fez um grande embrulho de jornal. Indicar uma ação finalizada. Ou letra D. Alguém viera e batera a porta. Caracterizar a ausência de dúvida. Então, vamos ver um a um, tá? Gente, vamos lá. Primeira coisa, tempos pretéritos, né? Está no enunciado. Letra A. Alguém vinha e apertava a campainha. Coloquei para você aí com a setinha que esses verbos estão no pretérito imperfeito. Perceba que a questão não te pede para classificar. Ela quer saber quanto ao uso, tá? Pensa comigo na letra A. Eu estou indeterminando o agente? O agente está aí, gente. Alguém vinha. Esse é o sujeito. Tudo bem? Indeterminar o sujeito é quando eu não tenho na construção a marca de quem fez ou sofreu aquilo. E aqui eu tenho o sujeito é alguém, tá? Eu não sei quem é, isso é outra história, mas na frase o meu agente está expresso, tudo bem? Está determinado, é o pronome alguém, tá? Vinha e apertava, então a letra A está fora. Letra B, que horas seriam? Esse tempo aí, essa desinência ria é uma dica para você identificar o futuro do pretérito, não é? Só que ele não está sendo utilizado para mostrar a simultaneidade de fatos.
Tudo bem? Aquilo está sendo utilizado para fazer uma pergunta, não é? Para uma ação sem muita convicção. Eu chamo na apostila esse uso do pretérito, do futuro do pretérito, para você marcar uma incerteza. Ó, que horas seriam? Né? Eu não tenho certeza da hora. Tudo bem? É como se eu coloquei na apostila o seguinte exemplo. Haveria na festa umas 20 pessoas. Eu não tenho certeza disso. Tá? Então, não é mostrar simultaneidade, mas sim marcar incerteza, como está lá na tabela. A letra C é o nosso gabarito, porque olha só a frase. O homem fez um grande embrulho de jornal. Isso é uma ação no passado e essa ação foi finalizada, foi concluída. É o que a gente conhece como pretérito perfeito, tá? E a explicação está certa, indicar uma ação finalizada. Vou só eliminar a letra D, não é? Alguém viera e batera a porta. Esse tempo é o mais que perfeito e ele é usado para, como o nome já diz, expressar uma ação do passado anterior a outra ação do passado e não para caracterizar uma ausência de dúvida, tá? Não é o caso, o uso dele não convém, não condiz com isso, tá? Então, resposta à letra C. O homem fez. Pretérito perfeito indica uma ação finalizada, uma ação encerrada no passado. Tudo bem? 9h41. Encerro aqui ou faço mais uma? Faz outra, faz outra. Então, fazer outra na sequência vai ser essa aqui, tá? Vou passar aqui. Vou fazer a questão 3 na página 266, a questão 3 do Compreendendo, tá? O ERG, Exame de Qualificação, questão 3, Compreendendo, página 266. Isso era cinema. Verbo era, verbo ser no pretérito, qual deles? Pretérito imperfeito, tá? O verbo assume nesta frase o sentido específico de indicar um estado de coisas que durava. Então, a própria questão já te explica qual é a ideia, qual é o sentido desse verbo nessa frase, não é? Indicar um estado de coisas que durava. No entanto, ele assume o sentido específico de indicar uma mudança sem retorno e não algo que durava na seguinte reescritura. Então, como é que eu reescreveria essa frase? Como é que eu reescreveria esse verbo para expressar uma mudança sem retorno? Ou seja, algo que aconteceu e ficou para trás, que não tem como eu mudar, tá? Ou seja, pretérito perfeito, uma ação encerrada, algo sem retorno, algo para o qual eu não vou voltar para alterar, tudo bem? E aí, transformar isso era cinema numa expressão de ideia sem retorno nos leva à letra... Opa, calma aí. Acima. E, gente, também entendendo aqui com... Aqui, né? Ó, isso era cinema, pretérito imperfeito. Marquei para vocês estados de coisas que durava. E aí eu tenho a letra A, não é? Ó, isso foi o cinema. Porque é uma ideia de uma ação concluída ou terminada. Ou seja, uma mudança sem retorno. Tá? É o uso do verbo no pretérito perfeito da ideia concluída, da ideia terminada, tá? Então, mais uma vez, eu peço a vocês que estudem a tabela da página 265, façam as demais questões e sinalizem, indiquem para mim lá na Classroom quais são as dúvidas, tá? Que aí eu posso marcar para você, inclusive, em que página você pode encontrar a explicação para aquela resposta, certo? Deixa eu só encerrar, só parar o espelhamento aqui, deixa eu voltar a apresentação para saber se vocês querem alguma coisa. Deixa eu ver aqui no chat. Esse gabarito, gente, tá na apresentação também, tá? Que eu estava espelhando. Vocês vão encontrar lá a explicação dessas 3 que eu fiz. Faz a 4, prof. Carol pediu, faz a 4. Posso fazer a 4, tá? Deixa eu espelhar
Deixa eu espelhar, então, a 4, né? Faz a 4. Questão 4, para a gente poder encerrar aqui. Mais uma questão da UERJ, né? Então, não é surpresa o pedir verbos na UERJ, tá? Qualificação, hein? Não é nem específica ainda. Abre aspas. Estão vendo? Fecha aspas. Diria às amigas se estivessem por perto. O trecho acima revela o choque entre o mundo imaginário da personagem e a realidade de sua solidão. Esse choque entre imaginação e realidade é enfatizado pela utilização do seguinte recurso da linguagem. Então, volta a frase, gente. Estão vendo? Diria às amigas se estivessem por perto. Não é? Ó, imaginação e realidade. Tá? Diria às amigas se estivessem por perto. Então, alguém tinha me perguntado, acho que foi a Júlia, né? O que era o futuro do pretérito. Está aí o uso do futuro do pretérito, Júlia. Diria algo às amigas sob que condição? Se estivessem por perto. Tá? Na realidade, da solidão dessa personagem, não tem ninguém por perto. Porque se tivesse, nesse mundo imaginário dela, tendo companhia de alguém, ela diria algo a essas amigas. Tá? Então, o que eu tenho para marcar aí o choque entre o mundo imaginário da personagem e a realidade da sua solidão? Tá? É o uso, o emprego dos modos verbais, né? Olha lá, diria às amigas, é um fato que depende de certa condição. Se estivessem por perto, essa é a condição. Tudo bem? Então, essa construção se faz assim. A condição vai estar no pretérito imperfeito do subjuntivo e o fato que depende dela vai estar no futuro do pretérito do indicativo. Percebam que, mais uma vez, a UERJ não está mandando você classificar o tempo verbal. Quer que você entenda quanto ao uso desses tempos verbais. Para responder essa questão aqui, você nem precisava saber que um é o futuro do pretérito do indicativo e o outro é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Mas basta você saber que esse tipo de construção, algo vai acontecer sob determinada condição, se faz com esses verbos, tá? E a pergunta era essa, ó. Qual é o recurso de linguagem que marca esse choque entre a condição e o fato que poderia acontecer a partir dela? É o emprego dos modos verbais, modo indicativo e modo subjuntivo. Certo? Oi? Tranquilo, gente? Já viram que tem que estudar, né? Não tem jeito, tá? Principalmente a tabela da página 265. É extremamente importante. É ela que vai ditar para vocês aí as respostas das questões que virão, tá? Todas são importantes, todas são interessantes. Eu acho que vocês precisam e têm tempo hábil para responder as 25 questões. Tudo bem? Certo? Tudo em ordem? Espero agora ansiosamente pelas perguntas, pelos comentários lá na sala de aula virtual, porque até que para outra aula teve perguntas interessantes, acredito que tenham ajudado até outras pessoas, tá? Perguntem por lá, mas façam as 25, tudo bem? Na apresentação, que está lá no grupo já, tem 5 delas explicadas. Eu escolhi aleatoriamente. Agora vocês vão fazer as próximas 20, tá? Grande abraço. Vou encerrar a gravação aqui, mas vocês podem me falar alguma coisa se quiserem falar ainda, tá? A Letícia Vasconcelos já foi embora e nem me deu tchau. Né, Letícia? Tchau para você também. Ok? Hoje eu só interrompi aqui a gravação.